O texto de hoje foi: se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não apresentes para criticar. Há dois tipos de comportamento: o daqueles que fazem e o daquele outros que ficam de palanque apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso, nem temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala, com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as escutassem, o mundo mudaria de feição. Bom, então eu convido a quem quiser, nesse momento, fechar os olhos. E vamos agradecer agora ao Senhor Jesus, nosso mestre, amigo, pela manhã de hoje e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento, para mais uma vez tentarmos acompanhar os seus ensinamentos e estarmos mais próximos do que Ele espera de nós. Que assim seja. Arlindo. Tudo bem? Bom dia a todos. Recebi o convite para falar, dessa mensagem, Amigos de Jesus. Eu acho que todo mundo aqui gostaria de ser amigo de Jesus, né? Eu espero. Ele é um ótimo amigo, tá? Então hoje a gente vai falar sobre esse capítulo, que é o capítulo 174, do livro Palavras de Vida Eterna. Então o primeiro trecho, que inclusive foi anotado aqui no quadro, é exatamente isso. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Que amigo mandão, né? Só se você fizer o que eu mando que você vai ser meu amigo. Mas se a gente pegar esse trecho, tá? E pegar o contexto histórico, a gente vai ver que esse mandar que ele coloca ali, na verdade, tem um outro sentido, né? É porque hoje você fala assim, eu mando fazer isso, parece que a pessoa está impondo alguma coisa. Mas não. Para a época dele, aquilo ali tinha um outro contexto, né? Então, antes da gente ler o trecho completo, do capítulo 15 de João, a gente vai ler a mensagem que foi trazida pelo Espírito Emmanuel. Ele inicia assim: em toda parte, Cristo possui legiões de admiradores, mas os tiranos da humanidade também as adquiriram. Ou seja, qualquer um pode ter uma legião acompanhada dele, assim como Jesus. Tá? Então, quando você fala assim, só Jesus tem uma legião de admiradores e seguidores? Não. A gente observa no nosso planeta que existem várias pessoas, que não são Jesus, mas que também possuem esses admiradores, essas pessoas que defendem ele ali a ferro e fogo. Ele continua: multidões de partidários. Entanto, os verdugos, ou seja, responsáveis, de nações, igualmente as tiveram. Então ele coloca que multidões de partidários são pessoas que defendem as mesmas ideias, nesse sentido que ele quer dizer. Então, da mesma forma, que tem pessoas que seguem Jesus e que defendem as ideias dele, também outras pessoas também têm essa mesma postura. Ele continua: grupos de incensadores, que aí eles colocam aqui, lisonjeadores com elogios exagerados, todavia os promotores das guerras de assalto e de extermínio também lhes conheceram a adulação, ou seja, o elogio em excesso. Ele coloca isso porque observa que eles estão sempre fazendo uma comparação, da mesma forma que Jesus, que tem uma postura, mais correta, mais direta, ela acaba tendo essas mesmas pessoas, que também seguem um caminho não tão bom, que têm as mesmas posturas do caminho não tão bom, E ele ainda continua: filas de defensores intransigentes, que são aqueles
que defende ele de forma inflexível. Contudo, os inimigos do progresso igualmente as enumeram junto de si. Então, observa que até aqueles, né, que não querem um progresso, que não querem um desenvolvimento, também têm esses mesmos, nessas filas de defensores. E assim, para encerrar essa primeira parte, ele finaliza: assembleias de analistas. No entanto, os chefes transviados que passaram nas eminências da história ainda hoje contam com elas. Observa que ele sempre, aqui nesse início do trecho, né, ele faz essa comparação. Ou seja, da mesma forma que Jesus tem os seus seguidores, os seus defensores, qualquer outro também que tenha uma postura não tão boa, também tem. Então, observa que o trabalho, né, que Jesus faz, de trazer o amor, de trazer as coisas boas, também existiu, né, e existe esse trabalho que é contrário ao trabalho dele. Vamos dizer assim, é um trabalho resistente ao trabalho dele, né? Então, ele traz o bem, mas tem aquele que traga o mal. Tem aquele que segue, né, Jesus para fazer o bem, mas tem aquele também que segue Jesus, mas com o intuito de fazer o mal. Então, a gente tem que sempre observar esses apontamentos que ele coloca, né? Em toda parte, Cristo possui esses posicionamentos, né? A gente observa essas situações com aqueles que os seguem, né? Com aqueles que os utilizam como modelo e guia. E ele continua: Jesus, até agora, é cercado entre os povos mais cultos da terra, de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários, mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram. Então, observa que ele colocou aqui, ele falou que Jesus tem inúmeros crentes e fanáticos. A gente observa que Jesus Cristo ele é admirado em várias nações, né? Ele é admirado por vários povos. Às vezes não olham para ele da mesma forma que nós cristãos olhamos. Mas os povos reconhecem que ele é uma pessoa influente, que ele trouxe uma mensagem de amor e de paz, independente da religião, independente da cultura. Então isso a gente observa, né? Mas ele observa também que esses adversários, né, coloca aqui, né, que esses adoradores e os adversários também observam ele, né? Mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram. Ou seja, aqueles que não querem que o trabalho no bem continue, que o amor continue, também estão aqui. Então, observa que ele sempre coloca esses dois. E ele continua: fácil reconhecer que os comandantes da perturbação e da delinquência não conhecem amigos, de vez que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida, extinguindo a hipnose de ilusão com que se julguem aos companheiros. Então, observa que ele coloca aqui: fácil reconhecer os comandantes da perturbação e da delinquência. Por quê que a gente consegue reconhecer? Quando a gente passa por uma determinada dificuldade, quando a gente segue, né, essas pessoas que trazem, vamos dizer assim, as perturbações, as delinquências, como eles colocam aqui, a primeira coisa que acontece é esse seguidor, né, quer dizer, essa pessoa que a gente segue, ela some. Ela desaparece. Ela muda de postura. Ela finge que não reconhece aquilo que você está defendendo. Jesus não, ele sempre se mantém o mesmo. E ele fala: até nas dificuldades eu estarei com você. Olha a diferença, a postura, né? Então ele coloca aqui, aí a gente para pensar, quem é o verdadeiro amigo nessas horas? É aquele que está ali do nosso lado, independente do que ocorre, ou é aquele que na primeira oportunidade, aliás, na primeira dificuldade, se afasta da gente, tá? E ele continua: Cristo, porém, dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se sobrepõem à crucificação.
E esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas sim de tudo porque se associam a ele, em espírito e verdade, entendendo-lhes as lições e praticando-lhes os ensinos. É importante a gente observar esses verdadeiros amigos que ele traz, né, de Jesus, porque a gente vai tentar fazer aqui o pensamento de como a gente pode se tornar amigo de Jesus. Porque se a gente parar para pensar na primeira frase, né, amigos de Jesus, nós somos amigos de Jesus? Hoje, a gente às vezes já pode ser amigo dele, amigo muito próximo. Ou senão é aquele amigo mais distante que só vê ele às vezes. Ou senão a gente não quer ser amigo dele por enquanto, não. Mas a gente está se esforçando para virar amigo dele. Então a gente vai entender esse processo, né? Como que é ser esse verdadeiro amigo. Ok? Então ele traz, eu acho até importante trazer esse trecho, por quê? Para a gente entender o contexto do que foi dito nessa frase. Justamente na questão do que eu vos mando. Tá? E ele traz lá, no capítulo 15 de João, tá? Que está na Bíblia, ele traz assim, Jesus, né, que no caso tem esse comentário nisso, Jesus é a videira, seus discípulos são os ramos. Ele discursa sobre a lei perfeita do amor. Seus servos foram escolhidos e ordenados por ele, no caso aqui eles citam, né, Jesus. O mundo odeia e combate a verdadeira religião. Ele promete o Consolador, o Espírito da Verdade. Isso aqui é um comentário que veio justamente da edição. Eu achei importante deixar, porque a gente vai comentar justamente por causa dos trechos que ele vai colocando adiante. Então, no primeiro ele coloca assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que se está em mim, que não dá fruto, ele o tira. Ele limpa todo ramo que dá fruto, para que dê mais fruto. Lembra que ele colocou aqui, quem é o ramo? Aqui ele coloca como servos, né? Mas são as pessoas que estão trabalhando com ele. Então, toda vez que a gente dá bons frutos, o que ele faz? Ele retira esses bons frutos para que a gente possa continuar produzindo mais. Agora, quando a gente é aquele galho que não dá bons frutos, o que a gente faz quando a gente vê uma planta, né, que ela está lá com várias folhas? Né? Aí tem uma folhinha lá que está mais amarelada, né, ela está ali caindo. O que a gente vai fazer com ela? A gente vai lá e poda. Né? Isso, a gente, naturalmente, quando a gente olha para qualquer planta, a gente vê uma folhinha meio sequinha, que não está produzindo muito, a gente vai lá e poda. Ou a gente olha para uma jabuticabeira bonita, né? E aí tem um galhinho lá mais seco, que deu uma ou duas bolinhas de jabuticaba, você fala assim, olha, esse galho aqui já não está dando jabuticaba mais não, tem que cortar ele. Porque senão ele prejudica os outros galhos. Então é isso daqui que ele começa a exemplificar, a mostrar o que acontece com quem está com ele. Quem está com ele e dá bons frutos, ele vai retirar sempre esses bons frutos, acredito, para dar para as outras pessoas, e vai continuar ajudando a gente a produzir novos bons frutos. Sempre nos alimentando da melhor forma. Mas aqueles que não derem bons frutos, eles vão ter que ser retirados. Eles vão ter que buscar uma outra oportunidade para se juntarem a esse ramo novamente. E ele continua, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim nem vós, se não estiverdes em mim. Ele coloca dessa forma por quê? Se a gente arrancou aquela folhinha, que ela já está um pouquinho amarelada, e põe ela no canto, ela vai produzir alguma coisa? Aquele galho de goiabeira que a gente corta e põe ele no canto, ele vai produzir alguma coisa? Ele não vai. Por quê? Porque ele não está junto do ramo, ele não está junto da árvore, do tronco. Ele não se adaptou muito bem, então ele teve que ser retirado.
Mas se ele estivesse junto, se ele estivesse absorvendo aquelas energias, aquele conhecimento, né, aquele nutriente, ele poderia produzir mais. E toda vez que retirassem os frutos, ele iria produzir cada vez mais. Então observa esse processo. Ele coloca: eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quando ele fala dessa situação, né? Ele está em mim, né? Ou seja, a pessoa está junto dele, vai dar bons frutos. Vocês estão vendo a analogia que ele está fazendo? De buscar sempre as pessoas para próximo a ele. Em qual sentido? Faça o que eu faço. Faça como eu faço. Eu vou te alimentar, vou te ensinar, vou trazer para você como produzir bons frutos. Você simplesmente poderá produzir bons frutos todas as vezes que você quiser. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como o ramo e secará. E os colhem e os lançam no fogo e ardem. Eles colocam essa expressão no sentido de, olha, se você não segue Jesus, é muito mais difícil você continuar. É muito mais difícil você tentar continuar progredindo, continuar produzindo bons frutos. Você sozinho, né, separado dos outros, é muito mais difícil. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Observa que ele sempre faz esse processo, para que a gente entenda. Se a gente está com ele, se a gente ouve ele, entende o que ele traz para nós, ele vai estar conosco e vai ajudar a nós a produzir bons frutos. Mas quais são esses bons frutos? Vamos ver se ele continua aqui. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei neste meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Então observa que ele sempre faz essa puxada para a gente. Continue comigo, como um verdadeiro amigo mesmo. Vocês, se seguirem aquilo que eu estou dizendo, se vocês fizerem aquilo que eu mando, vocês vão produzir bons frutos. Vocês só serão meus verdadeiros amigos, né? Se vocês fizerem o que eu mando. E aí eu sei que vocês vão produzir bons frutos. Agora, se vocês não estiverem comigo, como ele coloca, né? É mais difícil produzir bons frutos. E ele continua: tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Antes de eu ler o trecho, que é específico desse capítulo, observem esse pedacinho. Ninguém tem maior amor do que este, e de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Qual é o contexto da história de Jesus que ele está dizendo essas palavras? Alguém aqui consegue lembrar? Pode falar. Alguém consegue lembrar? Era no exato momento que ele estava reunido com os apóstolos. Né? Ele está dando aquele processo, né? Ele está explicando o que possivelmente vai acontecer com ele. Ele está mostrando para os apóstolos, os verdadeiros amigos dele, que já estão fazendo o que ele manda, dizendo, olha, eu estou com vocês. E ele coloca, ninguém tem maior amor do que este, é dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
Eles colocam isso porque Jesus deu a vida por muitos de nós. Ele mostrou pela trajetória dele, pela vida dele, o que é um exemplo de amar o próximo, independente do que o próximo faça a ele. Até no último momento da sua vida, ele estava perdoando e amando ao próximo. Mesmo aquele que feria ele, mesmo aquele que insultava ele, ele estava ali. Eu te amo, eu gosto de você, pode contar comigo, me siga, faça o que eu faço. E as pessoas faziam o quê? Como aquele galho que não quer dar bons frutos. Ah, eu não quero. Então, o que acontece? Corta o galho e lança ele ao fogo. Essa é a imagem que ele queria trazer para a gente. E aí ele continua. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamareis servos. Lembra que lá no início a mensagem colocava servos. Que os servos são os ramos, né? São os galhos. Aqui ele já fala. Já não vos chamarei servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ele justamente fez o quê? Ele falou, eu tenho todo o conhecimento trazido do meu Pai. Eu estou passando para vocês. Então ele não se limitou a passar esse conhecimento. Ele sabia das limitações de conhecimentos que a gente tinha na época. Tanto é que ele promete o Consolador posteriormente. Ele fala, mais para frente, para puxar esse amor novamente, para trazer novas ideias, novos conhecimentos, eu vai ter o Consolador prometido. Mas no momento que ele estava ali, com o conhecimento que tinha na época, para as pessoas da época, ele já tinha feito de tudo que ele podia. E a gente fala, ele não só dizia, ele fazia. Ele era um professor nato. Eu falo que ele era um professor perfeito. Porque além dele falar, ele mostrava. E era na hora. Ele falava e mostrava. Ele não dava nem tempo para a gente pensar às vezes. Ele já mostrava para a gente não ter dúvidas. E ele continua. Não me escolhestes vós a mim, porém eu vos escolhi a vós. Ou seja, aqui ele está falando para os apóstolos. Não foram os apóstolos que escolheram Jesus, mas foi Jesus que escolheu eles. Né? Mas esse vós aqui a gente pode estender para nós todos. A gente não entende que Jesus é o nosso principal modelo e guia, não é o coordenador do nosso planeta? Então ele nos escolheu todos nós aqui, para a gente seguir a trajetória com ele, para a gente ser o amigo dele. E ele continua, para que vedes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto em mim, em meu nome, pedirdes, o Pai, ele vô-lo conceda. Tudo que a gente pede em nome de Jesus, que ele coloca aqui, o Pai vai conceder. Mas ele diz das coisas que são verdadeiras, as coisas que são do amigo. Se você pedir força a Deus, lembrando de Jesus e fala, Jesus, me ajuda, vem uma força enorme. Às vezes a gente supera situações na nossa trajetória, na nossa vida, que a gente fala, eu não sei de onde eu tirei forças. A gente sabe. A gente tirou daquele que está sempre do nosso lado. O único amigo que a gente tem certeza que se a gente pedir, a gente vai obter. A gente vai obter a ajuda necessária. Às vezes a gente vai precisar, falar assim, olha, eu preciso de um abraço. Mas não tem ninguém ali. Mas você fecha os seus olhos, lembra de Jesus, você sente esse abraço. Um abraço quente, diferente. Ou senão, às vezes, ele fala assim, eu vou mandar um mensageiro. Vou mandar alguém para conversar com essa pessoa. Aí vem uma pessoa que às vezes você não conversava há muito tempo, mas é uma pessoa muito querida, ela chega, aí você consegue, às vezes, até desabafar com essa pessoa, e parece que essa pessoa trouxe o quê? Um abraço.
trouxe exatamente aquilo que você precisava. Que aí a gente fala, são os apóstolos, são aqueles que são amigos de Jesus também, e que estão tentando produzir bons frutos, assim como nós. Então, às vezes, a gente ir lá, ouvir um amigo, né, ou alguém ir ouvir a gente, é uma produção de bom fruto. Ouvir alguém é um bom fruto. Oferecer algo para alguém é um bom fruto. A gente está mostrando um amor verdadeiro para outra pessoa. E ele continua. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aí a gente fala, o que ele está mandando a gente a sempre fazer? Existe uma única coisa. Ameis uns aos outros. Hoje em dia é muito difícil amar todo mundo, né? É muito difícil. A gente fala que temos irmãos que pensam completamente diferente, né? Às vezes são irmãos que eu falo que são irmão de sangue, moram na mesma casa que a gente. Às vezes é um irmão que eu falo assim, que ele é o nosso vizinho, pensa muito diferente. É difícil às vezes amar porque ele faz algo que nos incomoda. Mas o que a gente pode fazer? Ame-o. É difícil, mas ame-o. Às vezes a gente não vai conseguir ficar próximo a ele, não vai conseguir ser o verdadeiro amigo que Jesus é. Mas esse esforço que a gente faz, às vezes de perdoar, ou de pedir para que ajudem a ele, porque às vezes ele não quer um contato próximo, mas a oração é a melhor forma de você ter contato com outra pessoa. Ela não quer, às vezes, o contato físico. Ela fala assim, não quero nem ver seu rosto. Não tem problema. Mas se a sua oração for verdadeira, vai chegar no coração dessa pessoa com certeza. E aí você está produzindo aí um bom fruto. O bom fruto que ele fala. Jesus tinha, como a gente leu na mensagem do livro, né? Ele tinha vários inimigos. E ele ainda tem muitos inimigos. Mas ele ama menos essas pessoas? Não. Ele ama igual. Ele sabe que esses irmãos, esses galhos que estão ali um pouco secos, futuramente vão dar bons frutos também. Mas que no momento eles não querem. Mas que um dia, depois de tanto sofrimento, às vezes, né, de tanta dificuldade que esses irmãos vão passar, eles vão falar, poxa, era tão mais fácil eu ficar preso, né, a esse ramo, a esse conjunto de pessoas, produzir bons frutos, era tão mais fácil. Por que eu não quis? Aí a gente muda de ideia, faz uma coisa boa, muda de postura, fala, por que eu não fiz isso antes? E era uma coisa simples às vezes, né? Às vezes a gente fica ali, a gente fala de um contexto geral, às vezes a gente está brigando ali com um irmão próximo. Coisas pequenas. Às vezes a gente está brigando porque ele deixou um copo sujo na pia, que é a coisa mais difícil, né? A gente tem dentro de casa uma pessoa com um copo sujo na pia, às vezes essa causa um conflito bobo ali. Fala, não, hoje ele está cansado. Amanhã eu falo com ele. Aí você vai lá, lava. Às vezes a gente fala assim, não estou lavando aqui, mas está difícil, mas vou lavar. Lava o copo, põe lá. Às vezes naquele dia também está sendo difícil para ele. A gente às vezes tem que parar para pensar, o que Jesus faria? Jesus falaria, olha, é importante lavar o copo, mas Jesus poderia ir lá, lavava o copo e pronto. Mas é difícil, tá, gente? A gente sabe, eu falei de um conflito pequeno aqui, a gente sabe que tem coisas que são mais difíceis. Mas se a gente puder orar por esses irmãos, né, que a gente tem às vezes uma dificuldade maior, é o ideal. E ele continua, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Por que ele fala isso? Porque ele fala, se você é do mundo, aí a gente pega uma pessoa como exemplo. Paulo de Tarso. Na primeira fase da vida dele, a gente poderia considerar ele como uma pessoa do mundo. Ele era uma pessoa importante, ele era um político, ele era influente, ele tinha posses. Então o mundo adorava ele, o mundo amava ele, mas ele não gostava dos cristãos.
quando, na porta de Damasco, ele recebe a verdade, né? Quando ele recebe a mensagem da verdade, e ele vê que isso que ele tem aqui não é o mundo dele, que ele se transforma, o que acontece? Ele passa a ser do mundo de Jesus. E o mundo passa a odiá-lo. Até as pessoas mais próximas. O pai, os amigos, todos passam a odiá-lo. Fala, ele enlouqueceu. O que aconteceu com ele? Ou seja, às vezes, a nossa mudança de postura pode gerar esse incômodo nos nossos irmãos mais próximos. Quando a gente deixar o mundo para ser amigo de Jesus, algumas coisas vão incomodar. Mas a gente tem que entender que esse mundo não é o nosso. Esse mundo que nós estamos é transitório, temporário. Ao lado de Jesus, no mundo onde está Jesus, é que é o nosso mundo, a nossa vida eterna. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Então ele deixou claro para os apóstolos o quê? Da mesma forma como eu fui perseguido, vocês também vão ser. Então ele não passou a mão na cabeça e falou assim, não, vai ser tranquilo. Não. Se a gente quer ser amigo dele, vai sofrer um pouco. Vai ter perseguição, vai ter gente que não vai gostar da gente. E é assim mesmo. Mas ele continua. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Guardaram a minha palavra. Ou seja, o que aconteceu por anos com as palavras que Jesus dizia? Por anos. Poucas pessoas podiam ouvir. Poucas pessoas tinham conhecimento para ler. Por muito tempo, ela foi dita apenas em latim. Mas a população comum não sabia o latim. Então, observa, guardaram também a palavra dele por um tempo. Então, observa como isso é uma coisa que foi no tempo dele, mas também que se estendeu por um tempo. E até hoje, tem pessoas que não querem que a palavra verdadeira, que o amor ao próximo, que a lei de amor chegue nas pessoas. Pessoas que se dizem amigos de Jesus. Então a gente sempre tem que ver o quê? Qual é a postura que eu quero? Eu quero que a verdade, que o amor ao próximo, como a mim mesmo, chegue a todo mundo. Então eu falo, eu pratico, eu mostro, independente do que aconteça a mim. Como ele disse para os apóstolos. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo, nem lhes houvesse falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Observa que ele falou, olha, quem segue Jesus, muitas pessoas vão odiar essas pessoas. Odiar em que sentido? Não vão gostar do que ela está falando, não vão gostar da ideia do amor. Então vão, às vezes, cutucar. Mas a gente tem que manter-se firme. E aqui ele fala, da mesma forma, essas pessoas não gostam de Deus. Então é bom a gente entender isso. Às vezes essas pessoas não gostam de Deus. Querem o Deus da forma como elas entendem, mas não da forma como Deus é verdadeiramente, que é justo e bom. Ele continua. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhuma outra fez, não teriam pecado. Mas agora viram-me, me odiaram e a mim e a meu Pai. Mas isso é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei. Odiarão-me sem causa. Mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar,
a saber, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Observa nesse trecho final, no 26 e 27. Ele fala do Consolador prometido. Né? A gente tem hoje, né, o entendimento de que o Consolador prometido é o Espiritismo. Né? Que ele veio trazer justamente o quê? Ele veio lembrar-nos do que é a lei do amor. Os Espíritos trouxeram as mensagens novamente. Né? A gente, quando observa o Evangelho segundo o Espiritismo, as comunicações dos Espíritos, né? Essas mensagens belas, inclusive a mensagem, né, que o Chico trouxe para a gente, são sempre mensagens de quê? Amor. Amor ao próximo. Amor a nós mesmos. Que muitas vezes a gente esquece, né? A gente ama o próximo, mas não ama a gente também. A gente tem que amar a gente como a gente ama o próximo. Então a gente tem que sempre observar como que está o nosso amor. Ele tem que ser bom. E eles continuam, né? E aí eu queria trazer para vocês, com base nesse trecho, um capítulo específico, uma questão específica do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos são categóricos. Jesus. Jesus é o nosso principal modelo. Quando ele fala, se ele é o nosso principal modelo, todo mundo quer ser amigo dele. Não é? Se ele é o nosso principal modelo, por que será que às vezes a gente não tem essa vontade? Por que será que a gente foge dele às vezes? Porque às vezes a gente tem medo. Medo de errar, mas às vezes também tem o mesmo medo que os apóstolos tiveram. Medo de ser perseguido. Medo de ser criticado. A gente tem esses medos. Né? Mas ele fala, continue firme no seu trabalho. Eu estou com vocês. Ele é o nosso amigo. Então, mesmo nos momentos difíceis, ele vai estar do nosso lado. Basta a gente pedir. Ele vai também respeitar isso da gente, o nosso pedido. Então, se a gente pedir para ele, para que ele esteja do nosso lado, que ele continue com a gente, ele vai estar ali, como todo amigo. Mas se a gente não pede, ele vai também respeitar a nossa distância. E aí, eu trouxe para vocês, né, esse trechinho do Evangelho, que ele fala justamente sobre os trabalhadores da última hora. E ele coloca aqui, vou pegar um trecho em específico, ele está assim: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. E ele continua logo embaixo, entre parênteses: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. É o que ele disse. Às vezes a gente tem que abaixar a nossa cabeça, ser humilde, reconhecer o nosso erro e seguir trabalhando. Às vezes a gente vai ter que vencer uma coisa que é muito difícil, que é o nosso orgulho. Porque às vezes a gente comete um erro, comete uma falha, mas a gente não quer reconhecer. Então a gente se coloca como superior e bate de frente. A gente batendo de frente, a gente não está sendo caridoso. Muitas vezes a gente está machucando pessoas próximas. Muitas vezes a gente está fazendo aquilo que não é o amor ao próximo. A gente não está amando nós mesmos. A gente está mentindo para a gente mesmo. Então, vamos buscar esse trabalho constante para a gente conseguir produzir os bons frutos e se aproximar cada vez mais de Jesus. Vou pegar mais um trecho aqui. Ele coloca assim: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco,
em vez de amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação dos vossos orgulhos? Já vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Então a gente tem que ver. Jesus e os apóstolos não buscaram recompensas da terra. Aqueles que buscam as recompensas da terra já vão receber elas aqui. Mas aqueles que querem outro tipo de recompensa, vamos dizer assim. Aliás, os que não esperam a recompensa da terra, vamos colocar assim, estes vão ter outras coisas, vão receber outras coisas. Vão receber a que a gente fala, né, a paz de espírito. Quem quer não estar em paz consigo mesmo? Quem não quer deitar com a cabeça no travesseiro e, pleno, dormir sossegado, sem preocupações? E a gente continua. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. A gente tem que sempre lembrar disso. Desse pequeno trecho. Os últimos, os primeiros serão os últimos. Ou seja, aqueles que às vezes aqui na terra estão lá, no topo, que conquistaram tudo, material, mas que não valorizaram o próximo, mas que não olharam para o irmão com amor e carinho, talvez esses serão os últimos. E aqueles que estão lá embaixo, os mais humildes, mas que estão lá lutando pelo outro, amparando, ouvindo as pessoas, muitas vezes esses serão os primeiros. Né? E aí, eu trouxe um trecho específico do livro Justiça Divina, tá? Também é da obra do Chico Xavier, e ele fala sobre essas tarefas humildes. Mas em específico, tá, gente, por causa do tempo, eu vou ler um trecho que fala justamente sobre alguns trabalhadores, para vocês verem, né? Pessoas que produziram bons frutos, são pessoas que também trouxeram dificuldades, que tiveram dificuldades na própria vida, mas que abraçaram essa questão do amor ao próximo e que venceram as dificuldades. Recordas Vicente de Paulo, o herói da beneficência, olivando possibilidades de dominação política a fim de proteger os necessitados. Pensas em Florence Nightingale, a mulher admirável que esteve quase um século entre os homens, dedicando-se aos feridos e aos doentes, sem quaisquer intenções subalternas. Refletes em Damião, o apóstolo que se esqueceu da própria mocidade para entregar-se ao conforto dos nossos irmãos enfermos em Molokai. Meditas em Gandhi, o missionário de não violência que renunciou a todos os privilégios a fim de ajudar a libertação do povo. Observa que são pessoas que elas fizeram importantes trabalhos, mas elas renunciaram justamente, muitas vezes, aquilo que a gente busca durante toda a nossa vida aqui na Terra. Às vezes a gente busca coisas aqui na Terra, a gente se esforça, fala assim, né? A gente quase que se mata de trabalhar para conquistar muitas coisas na Terra, para sermos os primeiros aqui na Terra, mas o básico, o simples, que é olhar para o próximo, conversar com um amigo, com um colega de trabalho, a gente não consegue. Então, quando a gente observar essa trajetória, né, hoje em dia a gente fala com as redes sociais, né, com as mídias sociais, a gente busca uma comparação muito grande com as outras pessoas, de coisas que muitas vezes são coisas terrenas, são coisas que vão ficar aqui na Terra. São coisas dessa encarnação. Não são coisas que a gente vai levar quando a gente for para o plano espiritual, para a nossa verdadeira vida. E o que a gente vai levar dessa verdadeira vida? Para essa verdadeira vida? Da nossa trajetória. Se a gente for, por exemplo, um colega que não conversa com ninguém no trabalho. Não, eu não converso com ninguém. Eu só sento na minha cadeira, faço meu trabalho e vou embora.
Às vezes, só de dar um bom dia para a pessoa, o seu colega do lado já está ótimo para ele. Ele não recebeu bom dia de ninguém. Você não precisa conversar com ele, mas o bom dia que você der para ele já vai fazer o coração dele ficar um pouco mais quente. E eu tenho certeza que um dia que ele vê você triste, ele pode chegar para você e falar assim: bom dia, está precisando de alguma coisa? Porque isso é uma troca. Ele vai sentir o amor que você ofereceu para ele e ele com certeza vai querer te oferecer de volta. Muitas vezes no momento que você mais precisa. A gente pensa, né, dos nossos familiares também. Né? Às vezes a gente tem um conflito dentro de casa, tem uma dificuldade dentro de casa, mas quando um fica doente, todo mundo às vezes se junta, esquece as diferenças, todo mundo se junta, todo mundo se apoia, dá o suporte para a pessoa que está precisando mais naquele momento, e às vezes até esquece as diferenças para o resto da vida. Está vendo como o amor, ele pode simplesmente fazer com que os nossos pecados desapareçam? Pode fazer com que a gente se sinta melhor todos os dias? Que a gente tenha paz no nosso coração? E ele continua na mensagem. Ele coloca assim: sabes que todos os campeões da fraternidade no mundo nunca se acomodaram à expectação improdutiva. Ou seja, todos eles estavam sempre trabalhando, sempre ativos. Em razão disso, estimarias seguir-lhes imediatamente o rastro luminoso. Entretanto, trazes ainda a alma presa a pequeninas obrigações que não podes menosprezar. Ele diz, a gente pode seguir o exemplo dessas pessoas, mas temos que conhecer também as nossas limitações. Não adianta eu querer ser o galho que produz a maior e a mais bonita goiaba, sendo que eu sou um galho pequeno. Eu ainda não tenho nem condições de segurar essa goiaba. Então eu vou produzir umas 3 goiabinhas pequenininhas ali e já está ótimo. Lembra que as goiabas vão ser retiradas e numa próxima oportunidade eu posso produzir goiabas maiores. Posso produzir frutos maiores. Então é uma questão que às vezes é reconhecer o nosso lugar, reconhecer a nossa capacidade, onde a gente está, mas não desistir. É seguir esse rastro de luz. Mais para frente ele coloca: na relatividade dos conceitos humanos, ninguém na Terra pode ser bom para todos. Contudo, ninguém existe que não possa iniciar-se, desde já, na virtude, sendo bom para alguém. É aquilo que a gente falou mais aqui hoje. O colega do trabalho, a nossa mãe, a nossa tia, nosso irmão que mora com a gente, o vizinho, uma pessoa, dá bom dia. Motorista do ônibus. Hoje em dia não tem cobrador mais, mas se tivesse, bom dia para o cobrador. Vocês vão ver que ele muitas vezes vai soltar um sorriso, que você fala assim: nossa, acho que esse cara não recebeu bom dia de ninguém. E você vai se sentir a pessoa que fez a melhor coisa do mundo naquele dia. E isso é que é o mais importante. Agradeço a presença de todos. Fiquei com Deus. Vamos então agora conversar com o nosso grande amigo, né? Jesus. Começar agradecendo a Ele por essa manhã tão bonita, esse céuzinho lá fora tão bacana, esse friozinho gostoso, né? Tá bem fresquinho, tá tudo uma delícia para o nosso domingo ser bem especial, né? Então a gente vai agora agradecer a esse amigo Jesus. Agradecê-lo pela oportunidade de caminhar ao seu lado, de tê-lo como nosso guia, de tê-lo como nosso amparo, de tê-lo como nossa inspiração, de tê-lo como ombro amigo nos momentos de alegria do nosso viver, nos momentos em que os desafios surgem grandiosos, mas como valorosos para impulsionar o nosso crescer. E é por isso, Jesus, que nesse momento, unidos em intenção, nós sentimos a Tua presença junto de nós.
cuidando de cada um, nos permitindo sentir alívio e o renovar da nossa esperança. E assim, Jesus, acolha o nosso muito obrigado, do fundo do coração, pela oportunidade de caminhar junto de nós. Muito obrigado. Assim seja. Meus amigos, um bom domingo a todos.